Salve galera! Nessa aula nós vamos entender um pouco sobre a gravitação universal de Newton. Aquela história de que ele estava sentado embaixo de uma árvore, na verdade um pomar, e uma maçã caiu sobre a sua cabeça. A história não é bem essa, é um pouco diferente do que se conta, mas também no mesmo caso, a gente troca uma ideia, conta a história real para vocês. Mas a ideia é que depois dessa queda da maçã, muitas coisas começaram a ser observadas de maneira diferente. E uma delas foi exatamente por que os corpos caem. E nesses estudos, começou exatamente a expandir a questão gravitacional, o entendimento dessa força gravitacional. Como é que ficou então? Bem, Newton deixou bem claro para a gente que dois corpos sofrem uma força gravitacional de atração. Por isso que um corpo gira em torno do outro. Como assim, Jabor? Vou explicar melhor. Olha só. O movimento circular é um movimento forçado. Então a Terra, por exemplo, ela tende a querer passar reto nessa circunferência o tempo inteiro, correto? Ela tem aqui uma certa velocidade, tá? Se eu estou pensando exatamente nessa velocidade, o que eu vou ter? Ela tenta passar reto, porém ela recebe uma força, nesse caso, chamada de força gravitacional, tá? Então, ela tenta passar reto, mas a força gravitacional do Sol puxa a Terra e assim ela vai mudando a sua direção e sentido. Só que, lógico, ação e reação. Se a Terra puxa o Sol puxa a Terra, tá? Então, é uma força comum. Então, o Sol puxou a Terra, logo a Terra puxou o Sol. Ah, mas já o Sol não sai do lugar. Lógico, ele tem uma inércia muito maior, a massa dele é muito maior que a da Terra. Isso não faz com que ele se mantenha onde ele está e acaba sendo o centro do movimento de todos os outros corpos que giram em torno dele, né? Dessa forma, eu tenho aqui uma força gravitacional que ela foi estabelecida como sendo uma relação onde as massas são diretamente proporcionais, certo? E a distância, nesse caso, é estabelecida ao quadrado. Então fica como? Força gravitacional é igual a produto das massas dos corpos envolvidos, certo? Então eu posso falar que uma massa é mim, que uma massa é mão, ou massa da Terra, massa do Sol, faz, tá? E a distância que os separa é uma grandeza muito importante. Por quê? Quanto mais longe eu estou do corpo que está fazendo força, menor fica essa força. Só que nesse caso aqui bonitinho, tá? Nós vamos estabelecer que essa distância tem uma relação estabelecida pelo quadrado dela. Então, distância elevado ao quadrado. Ah, Jabur, tão diretão assim, não precisa de mais nada? Sim. Tem uma função, na verdade, de proporcionalidade, tá? Eu tenho uma constante aqui chamada de constante gravitacional ou constante gravitacional universal. Cada um põe de um jeito, mas é constante gravitacional. E ela tem um valor previamente estabelecido. Nesse caso, o valor dela, gente, é de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, ó, menos 11, gente, é um valor bem pitiquinho, tá? Então, 6,67 aproximadamente, 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado, Essa seria a unidade de medida. Distância nesse caso, a própria constante já cantou a bola. Então, distância entre os corpos é dada em metros, as massas em quilograma e toda a força sempre estabelecida em newtons, ok? Então, daí seria a nossa ideia principal sobre exatamente essa força. Mas já tem muitos detalhes que você quer colocar para a gente? Tem. Eu quero mostrar para vocês algumas funções sobre a velocidade, sobre a energia, falar para vocês sobre a aceleração gravitacional, tá? Então, dividi em várias partes. A primeira parte fica assim, tá? Nós trabalhamos com a força gravitacional. Então, força gravitacional é o produto da constante gravitacional pelas massas dos corpos envolvidos, tá? Dividido pela distância que separa os seus centros, pelo centro a centro, ao quadrado. Beleza? Galera, então essa aí seria a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte vamos falar sobre aceleração gravitacional.